Olá, os amigos do canal do Zadroski, boletim do Avaí em preparação para o jogo diante do Criciúma. Jogo válido pela 14ª rodada da Série B 2025, lembrando que, ao contrário de 2023, dessa vez Avaí e Criciúma não se enfrentaram tanto, né? Naquela temporada foram 4, 5 jogos que os times se enfrentaram e nessa temporada esse será apenas o segundo jogo, terá o terceiro aí no retorno que será na ressacada, lembrando que o primeiro foi aquela vitória do Criciúma sobre o Avaí por 3-0, comando ainda do Anderson Moreira, agora técnico novo, esquema novo, momento novo, e aí é isso que fica na cabeça do torcedor para esse jogo de sexta-feira, que também vê que o Avaí precisa vencer fora de casa, né? Como eu venho falando, o Avaí precisa melhorar seu rendimento fora de casa, apenas uma vitória diante do Amazonas, aquele 3-0, em que foi uma vitória convincente, o Avaí dominou praticamente o jogo todo, mas desde então não voltou a vencer fora de casa. Ficam alguns resultados, inclusive, contestáveis, como o empate diante do Volta Redonda, pelo pouco futebol que o Avaí produziu. Também se contesta um pouco o empate diante da Ferroviária, mas o fato é que o Avaí precisa voltar a vencer fora de casa até para voltar a se aproximar do G4 e, se quiser brigar ainda pelo acesso até o final da Série B, vai ter que fazer mais pontos fora de casa, até porque a régua do Campeonato Brasileiro da Série B desse ano aumentou. Como eu falei, o aproveitamento do Avaí deve estar na casa dos 54% a 55%, agora não me lembro ao certo, porém não está sendo suficiente para o Avaí estar dentro do G4. Lembrando que o Avaí já chegou a subir com 53% lá no ano de 2018, porém, nesse ano a régua subiu até pelos valores que estão entrando da liga, enfim, a chamada inflação, inflacionamento aí dos jogadores, e isso aumenta também a régua na disputa da Série B. Como eu falei aqui, na minha visão, são 4 times muito fortes pelo acesso, que é o Goiás, o Novo Horizontino, o Coritiba e também o Cuiabá. É um time forte para brigar pelo acesso. Alguns que estão se recuperando, como o próprio Criciúma, o Atlético Paranaense, entre outros times. Então, o Avaí precisa urgentemente voltar a vencer fora de casa para brigar pelo G4. Inclusive, se vencer, dependendo da combinação de resultados, pode terminar a rodada até na terceira colocação, para ver como essa disputa ainda está muito próxima, né? O Avaí acaba que não tem tanto rendimento fora de casa, porém, como vem fazendo praticamente seus resultados dentro de casa, perdeu a primeira apenas agora na 13ª rodada, que foi o jogo contra o Atlético Paranaense, isso mantém o Avaí nessa briga. Então, com uma vitória, dependendo das combinações de resultados, pode terminar a rodada dentro do G4. O Avaí, que se reapresentou na segunda-feira, depois do jogo contra o Atlético no sábado à tarde, fez treinos até esta quinta-feira, dia 26 de junho, no período da manhã. Almoçou ainda na ressacada e logo depois do almoço a delegação havaiana viajou para o sul do estado. Baixa, segue o Zé Ricardo, como eu havia falado na última live pós-jogo, retorna apenas para o jogo contra o Paysandu, treinou até durante a semana, fez alguns trabalhos, porém 100% ele estará apenas no jogo contra o Paysandu, então seguirá uma baixa importante no meio de campo do Avaí. Com isso, o técnico Jair Ventura ainda tem algumas dúvidas, deve manter ali o Igor Bom no gol. Na lateral direita deve contar com o retorno do Marcos Vinícius, que não foi titular no jogo contra o Atlético Paranaense até devido a uma virose, parecia que ele era um dos mais debilitados quanto a essa virose, até por isso não conseguiu nem entrar durante a partida, por isso o Jair Ventura não utilizou ele na derrota diante do Atlético Paranaense. A dupla de zaga volta com Eduardo Brock e Jonathan Costa, isso dá uma tranquilidade maior ao torcedor, voltando à dupla de zaga titular do Avaí, e na lateral esquerda deve ser mantido aí o Mário Sérgio. No meio-campo, Barreto, João Vitor, e aí fica uma dúvida nesse nome, se ele vai manter 4 meio-campos. Eu creio que ele vai manter 4 no meio-campo, talvez com uma peça mais defensiva. Mas fica essa dúvida aí entre esse terceiro nome, que pode ser o Mendes ou o JP Murilo, ou até o DG, que é a lateral esquerdo, mas vem sendo testado durante os treinos no meio-campo, e aí fechando ali o quarto homem do meio-campo, Marquinhos Gabriel. Na dupla de ataque, o Kleber, e aí fica uma dúvida também no companheiro de ataque dele, se é Aleph Manga, Emerson Ramon ou o Igor, né? O Igor ele optou lá no jogo no Couto Pereira por ajudar mais na marcação. Na leitura do Jair Ventura, o Aleph Manga não é esse jogador que ajuda na marcação, e o Igor, por ajudar mais, foi titular no jogo contra o Coritiba, e pode ser que ele faça uma leitura parecida ao que foi o jogo lá no Couto Pereira, devido a um adversário conhecido do Avaí, jogo fora de casa, e o Avaí precisando dessa vitória para ir se aproximar ou até, quem sabe, terminar a rodada no G4. Então fica aí essa dúvida, esse homem no meio campo, ou se ele vai com uma terceira peça no ataque, mas a princípio deve ir aí manter esse 4-4-2 aí com o Kleber, e aí a dúvida no companheiro de ataque.
Lembrando que a bola rola sexta-feira, amanhã, dia 27 de junho, 8h30 da noite, lá no Heriberto Wilson. Os ingressos para a torcida visitante estão nos valores de R$100 a inteira e R$50,5 para o torcedor que quiser ir lá no Heriberto Wilson para acompanhar o Avaí fora de casa mais uma rodada. Essas são as informações do Avaí no pré-jogo de Criciúma e Avaí. E aí no sábado, aliás, no sábado à noite, teremos a live de pós-jogo para trazer aí todas as informações, as análises também, quero as opiniões de vocês sobre esse jogo, que foi essa partida e a leitura que vocês fizeram. A todos que acompanharam esse vídeo, não esquece de deixar o like, a inscrição e compartilhar com os amigos. Muito obrigado e até uma próxima.